Queridos, graças e paz do Senhor Jesus mais uma vez para você, amém? É Natal, meus amados. Mais uma vez a nossa cidade está iluminada, preparada, toda repleta de enfeites e luzes. Mas os evangelhos, meus amados, os pastores daquela noite escutaram uma outra notícia. Alguns pastores na região de Belém ouviram que naquela mesma noite, há 2000 anos atrás, anjos falaram para eles que o Salvador do mundo estava nascendo naquela mesma cidade, em Belém, para salvar a humanidade. Eles rapidamente se locomovem para a cidade de Belém e, percebendo a cantoria dos anjos, uma grande multidão de anjos se reúne para saudar a vinda do Todo-Poderoso ao mundo. Ouvindo essas canções, os pastores então se apressam dizendo: vamos ver o que está acontecendo em Jerusalém. E ao chegar na estrebaria, eles encontram não as luzes da nossa cidade, não os nossos enfeites de Natal, mas eles encontram uma mulher, um homem, uma criança e uma manjedoura numa estrebaria fria, suja, mas que foi o local que Deus escolheu para vir ao mundo. Eu queria, meus irmãos, nessa noite, que a gente meditasse na palavra de Deus, na passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 2, e versículo 16. Lucas capítulo 2, versículo 16. Eu queria meditar com você, depois desses louvores que a gente viu, ouviu, essa cantata que foi feita com todo o coração, e já louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que esteve aqui dando o seu coração naquilo que fizeram aqui. A gente montou essa pequena cantata em 2 semanas, ensaiamos as vozes a sexta-feira agora, e esse é o espírito do Natal, meus irmãos, né? Eu sei que eles não estão escutando isso, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, que se dedicou de coração, e o Natal é isso, são pessoas unidas num só propósito, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Você já abriu comigo? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 16. Hoje à noite, meus irmãos, eu gostaria de conversar com você sobre uma pergunta, na verdade. Por que Jesus nasceu pobre? Por que Jesus nasceu pobre? Evangelho de Lucas, capítulo 2, você já deve ter aberto, eu ainda não. E eu vou fazer a leitura aqui, eu estou usando a nova versão atualizada, Nova Almeida atualizada, e você vai acompanhar comigo como está na sua Bíblia. O versículo 16 diz assim para nós, meus irmãos: foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Você veio aqui hoje à noite não para assistir um espetáculo, você está aqui não para se maravilhar apenas com o que os olhos podem ver, com o que os ouvidos podem escutar, mas principalmente o Natal tem a ver com o que acontece no seu coração, com aquilo que está havendo na sua alma. Eu peço que hoje à noite a nossa consciência, o nosso coração, a nossa mente e o nosso coração sejam tomados pela palavra de Deus e você saia louvando como os anjos, dizendo: bendito seja o nome do Senhor, paz na terra aos homens de boa vontade, porque nessa noite vos nasceu o grande e poderoso Salvador. Vamos orar? Pai, nós oramos nessa noite, que foi, ó Deus, há muitos anos atrás, o momento em que o Senhor escolheu para vir ao mundo, cumprir essa missão tão grandiosa, tão indizível, Senhor, tão cheia de graça, de amor, que muitas vezes se perde, Pai, nas luzes e nos enfeites, ó Deus, que a nossa sociedade tem feito durante todos esses anos. Não apenas, ó Deus, por conta disso,
mas que às vezes esconde a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem, como diz o Evangelho de João. Nós queremos ver a luz do Natal, Senhor. Nós queremos ver Jesus Cristo exaltado nas alturas, como Todo-Poderoso, que veio ao mundo se fazer criança, tomar o nosso lugar, morrer numa cruz e trazer salvação eterna para todos nós. Pai, fala aos nossos corações através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, você viu rapidamente na leitura do texto que a gente continuou essa história. Os pastores foram para Belém e eles se assustaram com a cena que eles encontraram ali. Eles viram uma criança como essa que está subindo aqui do meu lado, na verdade bem menor, né, Fernandinho? Eles viram uma criança na manjedoura, mas viram também um casal simples, Maria e José. E eu gostaria que mais uma vez você olhasse para mim, deixasse aqui o Pedrinho descer e você se concentrasse comigo. 3 motivos, meus irmãos, pelos quais o Senhor Jesus Cristo nasceu pobre. Porque Deus escolheu vir ao mundo e deitar numa manjedoura naquela noite. Primeiro motivo, meus irmãos, porque Deus escolheu usar pessoas humildes para executar o maior dos planos. O versículo começa dizendo para nós que os pastores foram depressa e encontraram Maria e José. Maria e José não eram personalidades do seu tempo, meus irmãos. Eu já ia quase entregar a minha idade aqui, ia dizer atores globais, não existe mais, né? Não existe a todo, né? Existe série de Netflix, né? A gente tem outras vertentes aqui, mas certamente Maria e José não eram pessoas acima da média da sua sociedade. Não eram pessoas destacadas por aquilo que podiam apresentar para os outros. Não eram pessoas que tinham distinções mentais ou tinham algum atributo, alguma posição social. Não, pelo contrário, Deus, quando escolheu colocar em prática o maior dos seus planos, escolhe uma mulher e um homem que eram pobres e sem nenhuma expressão social. Maria e José continuam, inclusive até hoje, sendo os nomes mais simples da nossa sociedade. Maria e José. Esses nomes continuam representando pessoas comuns e desprezadas, porque o Natal é isso, meu irmão, não que haja distinção da parte de Deus, porque Deus não faz nenhum tipo de distinção, não trata pobre apenas porque é pobre ou rico porque apenas é rico. Deus veio visitar os homens porque em seu desejo Ele consegue alcançar toda a humanidade, porém, para escolher os atores dessa história, para concretizar o seu plano, Deus se revela aos humildes. E o Natal, meus irmãos, é uma história de visitação das pessoas humildes. Esse texto pode te parecer um pouco desagradável, esse tema pode te parecer um pouco amargo, mas na verdade, meus irmãos, ele está aqui para nos lembrar que o Salvador, o Todo-Poderoso, tem um coração voltado para aquele que é quebrantado de alma, para aquele que é humilde e quebrantado de coração. Você pode ter apenas R$5 hoje à noite na sua carteira, se é que você tem carteira no seu bolso, ou você pode ter grandes porções de terra, não importa para Deus. O que importa é que você seja uma pessoa verdadeiramente humilde, porque o Natal é Deus vindo ouvir o clamor do seu povo, dos desprezados, dos humildes, daquelas pessoas que foram escanteadas pela sociedade. Como disse Maria, a mãe do nosso Salvador: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou à humildade da sua serva. Pois desde agora
todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Lucas 2, 46 a 48. Natal, meus irmãos, é tempo de Deus visitando o pobre de espírito. É Deus renovando a força daquele que é humilhado, é ouvindo, é refazendo os sonhos daquele que foi desprezado. O Natal é a boa notícia para o povo de Deus, que andava, como diz Gálatas 4:4, o povo que andava na região da sombra da morte, viu uma luz, e vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. O Natal, meus irmãos, é tempo de visitação para os humildes e quebrantados de coração. O que Deus pode encontrar hoje na sua vida? O que o Senhor Todo-Poderoso, que se fez pobre, pode encontrar na sua alma? Em segundo lugar, meu irmão, Deus escolheu ser pobre. Jesus nasceu pobre, porque Deus se identifica com as pessoas fragilizadas. O nosso texto continua dizendo: eles foram depressa, encontraram Maria e José e a criança. Mas veja se existe algum mistério maior do que esse, do que da encarnação, do que Deus Todo-Poderoso se fazendo criancinha de peito. A criança, meus irmãos, é a imagem gráfica da fraqueza humana. É a imagem mais representativa. Não existe nada mais não existe nada mais gráfico, não existe nada mais visual da fragilidade dos seres humanos do que um bebezinho impotente no peito da sua mãe. Imagine então o Deus Todo-Poderoso vindo a esse lugar, se desfazendo de todos os seus atributos, todas as suas atribuições, todos os seus status, toda a sua glória, e se tornando um ser humilde, frágil, delicado nas mãos, no colo da sua mãe. Jesus nasceu para acolher os pequeninos. Naquela noite, aqueles homens, aqueles pastores puderam encontrar uma criança, porque Deus se identifica com os fragilizados, aquelas pessoas que estão amarguradas de coração, aqueles que não conseguem mais carregar os pesos da vida, aqueles que desistiram da caminhada, aqueles que rasgaram os seus planos, aqueles que desistiram da vida. É para esses que o Senhor Jesus veio. Ele veio para os pequeninos. O Natal é o tempo de visitação de Deus, é o tempo de libertação dos cansados e dos oprimidos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É a mensagem do Evangelho, porque eu vos aliviarei. O Natal é um tempo de renovação de alma, é o tempo em que a igreja, o povo de Deus, rejubila, retira de si o jugo e diz: o Senhor mudou a minha sorte, aleluia, glória a Deus nas maiores alturas, porque em Cristo Jesus a minha história foi refeita. O Senhor Jesus Cristo uma vez disse: deixai a mim os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 14. O Natal é esse tempo, meu irmão, de se tornar mais uma vez dependente do Senhor. A mensagem do Natal é que Deus pôde reduzir-se ao ponto de se tornar dependente de seus amigos, da sua mãe, do seu pai, de reaprender a fazer passos, a dar os seus passinhos e cair. E isso é tempo para você também, meus irmãos. Natal é a grande mensagem de renovação. Não existe nada impossível, nada pode não recomeçar, porque Deus veio ao mundo. Nós podemos recomeçar a nossa história, refazer os nossos planos, viver com alegria mais uma vez diante do Senhor.
Talvez o ano de 2023 não foi tão fácil para você, como eu falei hoje de manhã. Talvez você deixou para trás algumas frustrações, você lembrou de momentos muito difíceis. Para algumas pessoas foi um ano inesperado. Mas a mensagem do Natal, meus irmãos, a encarnação, a vinda de Jesus, é para dar sentido à sua vida. Deus se fez criança para que nós pudéssemos ser pequeninos e entrar no reino com Ele. O Natal é tempo de libertação, meu irmão. Nessa noite, vá mais uma vez à manjedoura do menino Jesus e liberte a sua mente de todas as suas dores, de todas as suas fraquezas, de todos os seus fracassos. Jogue diante deste menino Deus, porque se Deus foi capaz de se humilhar, não existe impossíveis que Deus não possa fazer na tua vida. Em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus se tornou pobre porque Deus manifesta o seu amor com simplicidade. O versículo 16 diz: foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Meu amado irmão, manjedoura é um nome bonito que a gente criou para prato de animal. Que a gente, às vezes, sofistica, a gente imagina até mesmo o presépio como aquela coisa bonita, romantizada, mas não há beleza, não há glamour, não há luzes nessa noite, há escuridade. O Filho de Deus não foi recebido pelo mundo que Ele veio salvar. Manjedoura não é lugar adequado para um rei vir a esse mundo. Não há nenhuma glória em deitar o Filho de Deus numa bandeja fria e úmida de curral. Mas a simplicidade foi a prova do amor de Deus pela humanidade. Quando Deus quis amar você, Ele o fez da maneira mais simples possível. Ele aceitou o papel mais simples possível. Deus escolheu usar trapos para protagonizar a maior história de amor da humanidade. Jesus nasceu, meu irmão, de maneira simples, se fez pobre no final das contas, para que eu e você fôssemos enriquecidos com a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz: pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Que sendo rico se fez pobre por amor de vocês. É a palavra de Deus que está dizendo que Jesus nasceu pobre por amor de nós. E continua o apóstolo Paulo: para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. O Natal, meus queridos, é o tempo de salvação de pecadores miseráveis como eu e você, que precisam da glória de Deus, que precisam do amor de Deus, que precisam vestir-se da presença de Deus. Portanto, nessa noite, meu amado irmão, se você não tem nada para apresentar a Deus, se você vem, como muitas vezes disse o nosso grande pregador Charles Spurgeon, eu venho de mãos vazias diante de Deus, você não precisa se envergonhar, você não precisa se entristecer. Para essa festa você não precisa ter credenciais. Para a grande boda do Cordeiro, para entrar na Jerusalém celestial, você não precisa se apresentar com as suas melhores roupas, os seus melhores trajes, porque o Filho de Deus veio vestir, veio dar glória, veio escutar aquele que é pobre, aquele que é humilde,
aquele que é pecador. Eu concluo com a frase de um grande pregador chamado Tim Keller, pastor presbiteriano que morreu esse ano. Ele diz o seguinte: o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. O mundo não pode salvar a si mesmo. Você não pode salvar a si mesmo. Eu não posso salvar a si mesmo. A história do Natal é que Deus teve que vir a esse mundo fazer o que nenhum de nós podia fazer. Que o Espírito Santo te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Feliz Natal.